Tava assim. Nossa, daí ficou esquisitinho esse cabelo, hein? Vamos lá. Tá. Oi, tudo bem? A gente tá aqui de volta, viu como eu falei que eu ia voltar? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre sombra. Como esfumar uma sombra, fazer uma sombra bem basiquinha em tom de marrom pra vocês começarem a introduzir o esfumado na vida de vocês. Fazia antigamente, que era assim, ó, divididinha, ou não, manda tacar fogo. Tira ela da sua vida, porque nesse momento nós vamos aprender a fazer uma sombra esfumada bem facinha, tá bom? Eu espero que vocês gostem, o tutorial tá bem tranquilinho. Bom, gente, então como vocês estão vendo, eu já preparei minha pele, tá? Já preparei a sobrancelha também, tá bom? Tá toda preparadinha. E aí agora a gente vai começar a falar da sombra, tá? Deixa eu dar uma dica pra vocês em relação a pincel. A maioria das pessoas tem dúvida em relação a pincel de esfumar sombra, por quê? Porque existe uma infinidade de pincéis no mercado hoje em dia. Então assim, as pessoas que não têm muita prática acabam comprando qualquer pincel, achando que qualquer pincel a gente consegue fazer uma sombra legal, tá? Se você tá com o intuito de fazer aquela sombra bem esfumada, sem marcação, sempre invistam em pincéis redondinhos, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Aqui, ó. Estão vendo, tá? Se vocês forem perceber, esse pincel aqui, ó, ele é mais fininho. Então, assim, quanto mais fininho for o pincel, a dúvida do foco. Então, quanto mais fininho for o pincel, mais marca ele deixa. Quanto maior e mais gordinho for, mais ele tira a marca, beleza? Uma outra dica bem legal também, esses pincéis meus, se vocês forem olhar, as cerdas deles já são amarronzadas. Então, assim, é legal pra você fazer uma maquiagem mais elaborada, você ter pelo menos 4 pincéis. Hoje, como a gente vai fazer uma coisa mais simples, até mesmo pra poder eu passar pra vocês técnicas de começar a esfumar, no decorrer dos vídeos nós teremos outros vídeos mais elaborados, mas o de hoje é mais pra galera que tá começando mesmo, tá bom? Então assim, basicamente a gente vai usar esse pincel e esse pincel, que são os mais gordinhos, tá bom? Uma outra dica, tá? No caso aqui, se a gente for olhar o olho, existem dois tipos de, eu costumo dizer, de espaço, né? Que é a parte fixa, que é essa parte aqui, que é maior geralmente, e a pálpebra móvel, que é essa parte aqui que ela mexe, tá? Quando a gente fala marcação de côncavo, é esse ossinho que a gente tem aqui, ó. Você coloca a mão aqui, ó, você sente o osso. Tem pessoas que se você levantar o rosto, você consegue ver a marcação, é uma meia-lua que existe aqui no olho. Esse é o côncavo. Então hoje nós vamos trabalhar esfumando o côncavo, tá? Uma outra dica, eu geralmente meço assim, ó, final de olho com o final da sobrancelha. A sombra, esse é o espaço da sombra, tá? Início de olho com o início da sobrancelha. Lógico que, obviamente, que se a pessoa tem a sobrancelha curtinha aqui, tem que retocar a sobrancelha pra poder descer. Porque não adianta marcar aqui, aqui o final da sobrancelha, não tem como, tá bom? Então esse é o espaço da sombra. Uma outra dica também, eu preparei a sobrancelha e apliquei o corretivo embaixo, tá? Eu uso também o iluminador, eu deixo sempre assim, ó, uma distância de um cabo de um pincel da sombra. Eu nunca subo a sombra até a sobrancelha, porque senão fecha muito o olho, beleza? Tá o funga-funga. Olha só, gente, uma outra dica também. Hoje nós vamos trabalhar com marrom, então eu vou estar trabalhando... Ih, que cabelo horroroso. Então nós vamos estar trabalhando com 2 tons de marrom e possivelmente um pigmentozinho, tá? Vamos ver como é que vai ficar o andar da carruagem, tá bom? Eu vou aplicar, eu vou estar usando um marrom, tá até sujinho, nesse tom aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Ele é meio, é um terra, tá bom? E vou estar aplicando deixa eu mostrar pra vocês, aqui, assim, ó, em tom de café. Então, na verdade, é basicamente esses dois aqui, tá vendo? Um terra e um café. Só que aí, no caso, eu vou usar o outro que ele é um pouquinho mais escurinho, tá bom? Lembrando que hoje nós não vamos fazer cílios e não vamos fazer delineador, tá bom? Porque vão ser nos próximos vídeos e aí a titia quer deixar vocês curiosinhos. Vamos começar? Então...
pego eu, né, ó, o meu pincel, tá? Que eu combinei com vocês, redondinho. Vou pegar o marronzinho cor de terra e vou fazer uma bolinha no final do meu olho, ó. Porque eu sei que daqui eu não posso passar, ó. Estão vendo a marcação? Dessa marcação, lembrando que evitem esfumar a sombra segurando o pincel aqui, ó, perto da cerda. Quanto mais na pontinha você segurar, mais a mão fica leve e mais a sombra fica esfumada. Essa é uma dica bem legal, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai levantar assim, ó, tá vendo o ossinho do côncavo? E aí a gente vai esfumar, ó, ó. Movimentos circulares, vai e volta, tá vendo, ó? Ó. E aí a gente vai esfumando. Ó. Bem leve. Se vocês forem olhar, eu não tô fazendo isso na sombra, ó. Mexendo a minha pálpebra. A minha pálpebra nem mexe, ó. Estão vendo? Tá? A mesma coisa o outro lado, ó. Uma outra dica também bem legal, gente, em relação à sombra, é porque assim, eu até já fiz isso, tá? Há um tempo atrás. Eu fazia primeiro um olho e depois fazia o outro. Eu prefiro agora fazer simultaneamente, por quê? Porque eu vou vendo a altura, vou vendo tonalidade, se um tá mais claro, um tá mais escuro. Essa é uma dica bem legal também, tá? Ó, e aí a gente vai esfumando, vai e volta. Esquece da vida. Então, eu fiz a base da minha sombra, tá vendo? É um amarronzado meio cor de terra. Aí eu pego o outro pincel pra poder não misturar e vou no marrom mais escuro. Sendo que eu não vou passar o marrom mais escuro exatamente onde eu passei o marrom terra. Eu vou passar só mais na pontinha do olho pra poder dar uma profundidade. E outra coisa, ó, eu vou dando batidinhas. Ó onde que eu tô segurando o pincel, na ponta. Ó, eu vou dando batidinhas. Só no finalzinho do olho, tá vendo? Ó. Estão percebendo que eu tô evitando até aplicar muita sombra aqui na meiota do olho? Na pálpebra móvel. Por quê? Porque nesse caso aqui, te dá a possibilidade de você brincar com a sombra. Você pode colocar um pigmento mais claro, você pode colocar um pigmento amarronzado também. Tá bom? Então, eu tô dando essa opção pra vocês. E lembra, percebe que eu não tô, nesse marrom mais escuro, eu não tô esfumando tanto, eu não tô esfregando tanto, eu só tô depositando ele, ó, e misturando um pouquinho com o marrom anterior, tá? Uma sombra bem clara, bem assim, basiquinha. Aí, gente, o que vai acontecer? Eu vou aplicar aqui no meio, na pálpebra móvel. Se vocês forem olhar, eu tenho essa paleta aqui, eu vou estar aplicando um rosadinho assim, ó, tá vendo? Ou assim, acho que assim é até melhor, ó, que é um pouquinho mais escuro, tá? No meio, por quê? Porque ele além de ser um pouco cremosinho, ele tem uma certa cintilância, acho bem legal, tá? Então eu vou aplicar até com o dedo mesmo, tá, gente? Ó. Tensão aqui agora, né? Porque as crianças estão dormindo. E aí, titia tá gravando vídeo com as crianças dormindo. Aí eu ouvi um barulhinho e falei, acordaram. Imagina. Mas não, acho que foi só barulho mesmo, tomara, né? Vamos lá. Ó. Bom, então, basicamente, a sombra, ela é isso, tá? É uma sombra esfumada bem suave. Eu usaria essa sombra de dia, entendeu? Num evento mais tranquilo, tá bom? Eu vou fazer o acabamento final, ok? O que a gente faz? No caso, teria que ter o delineador, o cílio, tudo isso, né? Mas como a gente combinou de não fazer agora, eu vou finalizar com um lápis preto, ó, na marca d'água. Uma outra dica, gente, eu não gosto de aplicar o lápis preto sozinho, que eu acho que ele escorre, tá? Eu gosto sempre de dar uma esfumada na sombra.
Aí eu pego um pincelzinho, tá vendo? Meio chanfrado, ó, durinho, e vou com um marrom, pode ser até um marrom escuro, que a gente usou em cima da sobrancelha. Em cima da sombra, gente. Ô, Jesus. Titia tá bem hoje. E vou lá e, ó, esfumo o lápis. Só esfregar na raiz do cílio, tá vendo? Ó. Pode até dar uma ligadinha aqui, ó, pra fazer um acabamento. Ó. Tá? Gente, preciso comentar. Eu tô gravando esse vídeo de manhã cedinho, como eu falei, as crianças ainda estão dormindo. E eu tenho um porteiro, a minha casa, ela fica pertinho da guarita do condomínio. E eu tenho um porteiro que é uma pessoa maravilhosa, mas é muito gente boa mesmo. Mas ele tem um espírito do corpo, que ele de manhã cedo ele quer acordar o condomínio todo. Então, se vocês ouvirem lá no fundo uma voz, não é uma voz do além, é o meu porteiro, tá? Porque cada carro que passa ele fala, bom dia! Ele fala, oi, fulano! Ele gosta de acordar assim, de começar o dia assim. Gente, eu começo o dia, eu preciso, assim, sabe? Eu tô aqui feliz porque eu tô fazendo uma coisa que eu amo, que é gravar um vídeo pra vocês. Agora, a titia precisa de até umas 10 da manhã, titia fica numa paz interior, sabe? Tem que tomar um café, tem que conversar. Sabe aquela coisa da pessoa acordar já cantando no chuveiro? Eu tenho um marido que é assim também. E aí, meu porteiro, se vocês escutarem essa vozinha do além, é o meu porteiro. Aí, nesse caso aqui, eu vou aplicar bastante rímel, tá? Vou passar um batomzinho bem basiquinho, amarronzado também. Então, gente, é isso. Deixa eu soltar o cabelo aqui pra vocês. Os cabelos. Gente, então é isso. Tá? Uma sombra esfumada bem basiquinha, estão vendo? Eu tenho um batom amarronzado também pra poder dar uma combinada. Ó, chega perto. Lembre-se de praticar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Foram coisas bem basiquinhas, bem facinhas de fazer, porque depois você pega mais no pé, né? Aí vai complicando um pouco mais, tá bom? Em breve nós teremos vídeos falando de delineador, de cílio postiço, enfim, de umas coisas mais elaboradas. Lembre-se, gente, tem muita gente mandando mensagem, tem muita gente assistindo, só que eu preciso que vocês se inscrevam no canal, eu preciso que vocês deixem um like de vocês no vídeo, pra poder estar sabendo que vocês estão gostando, eu preciso que vocês mandem comentários pra poder me dar dica do que vocês querem assistir aqui, tá bom? Bom, então é isso, basiquinha, sombra esfumada, tá bom? Um beijo e até a próxima!